Então, com vocês agora, Nina, que antecipadamente a gente agradece pela essa disponibilidade de estar aqui conosco. Imagina, eu te agradeço. E mais ainda porque eu não sabia que eu era a primeira, eu não sabia que eu estava inaugurando. E fico muito feliz, assim, muito honrada. Obrigada mesmo, Simone, pelo convite. Fico super feliz. O projeto da Simone eu já acompanho de longe, assim, há um certo tempo. E fico muito feliz de ver isso desenvolvendo, crescendo, e mais feliz ainda de participar com vocês. Então, boa noite a todo mundo, assim, oficialmente. Eu sou, então, a Mirna. Como a professora Simone falou, trabalho com as turmas de bacharelado e licenciatura, mas sempre no piano funcional, piano em grupo, embora eu tenha uma graduação em piano, bacharelado em piano, a minha carreira sempre foi se desenvolvendo muito especificamente para o dar aula, para o ensinar, para as questões de processos pedagógicos de ensino, e muito específico em relação ao piano, né, que culminou agora, então, com esse doutorado, que eu passei 4 anos, assim, realmente me debulhando bastante em cima desses processos de aprendizagem motora. Foi um trabalho muito interessante, porque eu fui na educação física para entender como os atletas fazem isso, como os atletas aprendem os movimentos, e quais seriam as correspondências para a gente, como músicos, né, e como isso funciona efetivamente na nossa prática pianística, em sala de aula. Então, é basicamente isso, né, um estudo das questões do esporte aplicadas no piano. Eu, particularmente, gosto muito do tema, obviamente, né, e eu espero que vocês gostem também, espero que seja também útil para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui, então, né, que aí eu coloco a apresentação. Vocês já estão vendo a minha tela? Não, Mirna, ainda não. Não? Aqui diz que está apresentando. Deixa eu tentar de novo, peraí. Certo. Tecnologia sempre gosta de passar susto Agora, na gente, né? Não... Agora tá vindo. Agora, então tá devagar. Já estão vendo aí? Já compartilhou, só que ainda a apresentação em si ainda não. Sim, agora apareceu. Agora tudo ok. Tá no ritmo devagar aqui ainda, né, a internet. Nesse modo de apresentação aqui eu não consigo ver vocês, mas acho que vocês estão me vendo um pouquinho ainda. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta durante a apresentação aqui, fiquem à vontade para perguntar, tá? Ou se vocês preferirem esperar chegar no final, mas não precisa. Pelo chat eu não vou ver, mas provavelmente se vocês falarem, podem me interromper à vontade, não se preocupe, tá certo? Bom, então, o título do que eu trouxe hoje é um pouco do que eu trabalhei durante o doutorado, nesses 4 anos. Não é tudo, lógico, mas é uma parte bem estrutural que vai ajudar a gente a entender os processos e estratégias da aprendizagem motora, que é isso que os esportistas vão trabalhar muito e trabalhar já há muito tempo, aplicados, então, ao estudo do piano. Então, são esses os temas, mais ou menos, que a gente vai começar. A gente começa, então, falando sobre a aprendizagem de habilidades motoras, que basicamente tem a ver com retenção e transferência. Quando a gente fala de aprendizagem, principalmente de uma habilidade motora, ou seja, de um movimento, para que isso seja realmente aprendido, esse movimento precisa ter uma retenção, ele precisa ser aplicado
em um longo prazo, né? Se a gente faz um movimento hoje e não repete mais e não lembra mais como esse movimento, não teve aprendizagem, foi só um esboço desse movimento. Então, todas as questões que a gente vai falar aqui hoje são visando a questão da retenção de habilidade motora e também a transferência, que seria aplicar o mesmo movimento em contextos diferentes. Quando a gente faz uma escala, por exemplo, é um determinado movimento que a gente vai aplicar no repertório. Esse seria um exemplo típico de transferência de habilidade motora. Então, o que a gente vai ver hoje é tudo visando esses dois pontos da retenção e transferência. Então, a gente vai ver para isso alguns processos de aprendizagem motora, para entender bem quais são esses processos, o que acontece durante a aprendizagem, ou quais são os processos que vão interferir mais na questão da retenção e da transferência, e algumas estratégias de aprendizagem motora, e algumas estratégias que a gente vai usar mais realmente na nossa prática, no nosso estudo, e também com os nossos alunos, que vão se dividir basicamente em estratégias de planejamento e estratégias de prática, e aí isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Começando então pelos processos de aprendizagem motora. Esses processos, conhecer esses processos, vai nos ajudar a entender o que acontece durante a aprendizagem, ou seja, quando a gente está aprendendo um novo movimento, quais são os caminhos cognitivos, o que acontece nesse momento que a gente está aprendendo novos movimentos, né? E para isso a gente vai ver, então, sistemas de memória, tudo isso bem rapidamente, para não adentrar muito, mas só para ter uma ideia. Sistemas de memória, o processamento da informação, organização do movimento e estágio de aprendizagem. Começando pelos sistemas de memória, então. São basicamente 3 sistemas de memória. A primeira é uma memória sensorial, que também é chamada de memória instantânea, e é basicamente aquelas informações que chegam através dos sentidos, ou seja, tudo que vem da audição, do visual, né, do olfativo, tudo isso é uma informação de memória instantânea, tem a ver com a memória sensorial. E só vai passar para a próxima memória, para outro nível de memória, aquilo que for realmente muito importante. A informação que não for muito útil ou muito importante, ela simplesmente se perde nesse nível sensorial. O segundo nível de memória seria a memória de trabalho, ou também chamada de memória de curto prazo, que normalmente guarda poucas informações e por um período de tempo muito curto. A memória de trabalho, ela vai normalmente trabalhar com 5 a 7 itens, ou grupos de informações, por alguns segundos, então é bem rápido. Se essa informação não está sendo processada o tempo inteiro, repetida ou organizada, ela se perde também. E assim como da memória sensorial para a memória de trabalho, só vai ficar para a memória de longo prazo, a terceiro tipo de memória, aquilo que for realmente importante, aquilo que foi trabalhado, processado, organizado, isso vai passar para a memória de longo prazo, e o que não passar, se perde. A memória de longo prazo, então, armazena informações trabalhadas na memória de curto prazo através de repetições e associações. Então, tudo que é repetido e associado, trabalhado de alguma forma nesse tipo de memória, ela vai ficar na memória de longo prazo, que é, a princípio, ilimitada. Muitas vezes a gente não lembra o nome de uma pessoa, ou não lembra um telefone, vê o rosto, sabe que conhece, mas não sabe qual é o nome, porque essa memória, esse nome está lá na memória de longo prazo, mas o que acontece é que a gente não consegue recuperar essa informação no cérebro, né? Então, ela está lá, essa memória ela é ilimitada, fica tudo guardado, mas às vezes em algum lugar que a gente não tem acesso. Então, é mais ou menos isso o que funciona na memória. Qualquer dúvida, a gente pergunta, tá bem? Em relação ao processamento da informação, existem 3 mecanismos básicos. O primeiro é um mecanismo perceptivo, que identifica o estímulo, qualquer estímulo, né, visual, auditivo, qualquer estímulo, ele vai perceber. O segundo movimento é o de tomada de decisão, que vai selecionar a resposta motora, e, por fim, o terceiro mecanismo é o mecanismo efetor, que vai, então, fazer a programação da resposta, ou organização do movimento. Esse é um modelo conceitual, assim, é um pouco complexo, mas é só para a gente ter uma ideia do que acontece no momento que a gente recebe uma informação até
a saída muscular, até a ação, né? Aqui a gente tem os receptores sensoriais, vamos imaginar uma partitura, por exemplo. Visualmente, a gente tem acesso a essa partitura através do sentido da visão. Essa informação chega no mecanismo perceptivo, onde vai acontecer essa detecção e seleção dessa informação, vai passar para um mecanismo de tomada de decisão, que vai elaborar, então, a estratégia e a seleção da resposta, para, então, chegar no mecanismo efetor e fazer uma programação da resposta, até a saída no sistema muscular, que vai ser quando realmente o movimento vai acontecer. Então, esse é o processo, por exemplo, de quando a gente está lendo uma partitura. Desde do visual, do contato visual, o estímulo visual da partitura, como tudo isso se processa até chegar realmente à ação propriamente dita de colocar a mão no piano e tocar alguma coisa. Aqui, então, nesse terceiro mecanismo efetor, é que acontece a organização do movimento. E aí tem algumas coisas interessantes em relação à organização do movimento. A programação da resposta ela é feita sempre em série. A organização do movimento é feita sempre uma de cada vez no mecanismo efetor, ou seja, 2 movimentos nunca vão ser programados ao mesmo tempo. E isso gera uma questão, que se chama período refratário psicológico no paradigma da dupla estimulação. Eu confesso que eu estudei pra caramba para conseguir falar esse nome inteiro durante o doutorado. Mas é super interessante, embora pareça muito complexo, ele é bem simples, né? É um atraso na resposta e na organização do movimento para o segundo estímulo, que é o que a gente chama de gargalo cognitivo. Vai ficar mais claro aqui na figura. Então, aqui a gente tem uma figura para ilustrar um pouco o que é o período refratário psicológico. Aqui a gente tem a primeira fase de identificação do estímulo, em roxo. Em vermelho, a fase de seleção da resposta, e em verde, a programação do movimento em si. Então, aqui a gente tem o S1, que é um estímulo que vai entrar no rostinho, através da identificação do estímulo, e logo depois, 100 milissegundos depois do primeiro estímulo, entra o segundo estímulo, também em roxo, vai percorrer o mesmo caminho de identificação do estímulo, seleção da resposta, os 2 juntos, mas na hora de programar o movimento, primeiro precisa ser programada a resposta do primeiro movimento, do primeiro estímulo, para depois vir a resposta do segundo estímulo, ou seja, o segundo estímulo, a resposta para o segundo estímulo fica aqui bloqueada, nisso que a gente chama de gargalo cognitivo, que é ilustrado como a garrafa aí, fica aqui bloqueado, então, até que termine de programar a primeira resposta para passar a segunda resposta. Isso é muito comum diante de uma partitura, por exemplo, uma partitura nova, às vezes um aluno mais inexperiente vai começar a tocar aquela partitura e vai travar em determinado momento, porque ele ainda vai estar selecionando a resposta, programando o primeiro movimento, então ele vai dar uma paradinha para terminar de programar aquele movimento e aí programar o segundo movimento. A gente também, quando está diante de uma partitura mais complexa ou um movimento mais complexo, é a mesma coisa. A gente vai fazer um movimento, dar aquela parada, aquela hesitação, para aí sim conseguir fazer um outro movimento. A gente só consegue fazer tudo fluido se tiver 2 coisas, que a primeira é a prática, muita prática, é uma das estratégias para conseguir driblar esse efeito do período refratário psicológico. E outra estratégia que vai ajudar aí é o agrupamento, que nada mais é do que agrupar informações pequenas em uma informação maior. Que a gente faz isso o tempo inteiro com as partituras, com o texto musical. A gente não lê normalmente Dó, Mi, Sol, a gente lê um bloco de acordes, Dó maior, e isso, então, é um tipo de agrupamento. E aí existem vários níveis de agrupamento, tudo isso vai ajudar a driblar esse efeito do período refratário psicológico, que em aluno é muito comum de ver, né? Às vezes eles estão tocando uma partitura, uma peça, por simples que seja, toca um pedacinho, para, lê, pensa, vai outro movimento, pensa de novo, vai outro movimento, é sempre um movimento de cada vez, ainda não dá conta de ler e processar e programar, selecionar a resposta rapidamente a tempo desse movimento ser programado bem rapidamente. Isso tudo interfere na nossa prática, muito especialmente no nosso estudo. A gente vai ver algumas estratégias lá à frente que vão ajudar também a driblar esse efeito. Em relação, então, aos estágios de aprendizagem, só para fechar essa parte dos conceitos,
a gente tem basicamente 3 estágios de aprendizagem durante o movimento. Não só durante o movimento, durante várias coisas, mas especificamente em relação à aprendizagem motora, os estágios são bem claramente definidos. O primeiro é chamado verbal cognitivo, que demanda muita atenção e dificulta o processamento de outras informações. Então, no momento desse estágio inicial de aprendizagem, a gente ainda tem uma conversa mental muito grande, a gente ainda está raciocinando muito, pensando, conversando com a gente mesmo, observando como vai ser, como é que a gente vai fazer, raciocinando mesmo em torno de uma determinada tarefa, né? Vamos dizer assim, uma tarefa de leitura, uma tarefa de repertório, ou o que quer que seja. Isso não nos permite fazer muita coisa ao mesmo tempo. A gente muito provavelmente não vai conseguir dar conta de tudo no mesmo tempo, da leitura, da expressão, da dinâmica, da articulação, do movimento correto. Muito provavelmente nesse início a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, porque tudo demanda uma atenção muito grande nesse primeiro estágio de aprendizagem. De qualquer movimento, tá? Isso não é necessariamente só para o aluno iniciante, não. O aluno iniciante provavelmente ele vai passar mais tempo nesse estágio, mas qualquer um, em qualquer nível, que vá aprender um movimento novo, sempre vai passar por esse estágio verbal cognitivo. Passando por ele, então, a gente chega num estágio que chama motor, onde acontece o refinamento e organização mais eficiente do movimento. Também é chamado de estágio de fixação ou associativo. Já é um estado que o movimento começa a ficar mais fluente, a gente não precisa mais pensar tanto nele o tempo inteiro, a gente já consegue pensar em outras coisas ao mesmo tempo, a gente faz diversas outras associações e vai fixando realmente aquele movimento novo, aquela movimentação nova durante esse estágio, que normalmente é o maior estágio da aprendizagem, é onde a gente passa mais tempo, nesse estágio motor ou associativo. Nina, eu poderia fazer uma pergunta? Desculpa interromper. Não, pode interromper à vontade. É porque no slide anterior, nesse processo que você estava falando, assim, desse gargalo, e que tem um ponto ali da prática, que conta muito para tentar driblar, né, esse gargalo que tem. E eu lembrei que você me falou uma vez que a gente solfejar antes tem uma importância muito grande, ao invés de você já começar e tentar tocar direto. Tem a ver isso? Tipo, solfejo é como se fosse uma técnica também para tentar driblar isso? Perfeito, excelente. Essa é uma das estratégias mais eficazes para resolver essa questão desse gargalo cognitivo. E eu vou falar bastante dela um pouquinho mais na frente, quando for falar das estratégias, mas elas vão entrar justamente nesses 2 pontos aqui, principalmente do agrupamento. Na hora que a gente analisa e solfeja uma peça, a gente está fazendo um agrupamento de diversas informações pequenas, num grupo maior de informação, e isso aqui vai ajudar o processamento da seleção da resposta. A seleção da resposta fica mais rápida, e aí, com a prática em si, as duas coisas juntas vai driblar um pouco esse efeito do período refratário psicológico. Ou seja, a seleção da resposta, a identificação do estímulo e seleção da resposta ficam bem rápidas, e teoricamente, né, assim, normalmente, a programação do movimento também vai sair mais rápida. Mas é exatamente isso, perfeito. É uma das estratégias mais eficazes mesmo, e a gente vai chegar nela em breve. Obrigada. Imagina, ótima observação. Então, a gente estava aqui no motor, terminando, então, esse segundo estágio de aprendizagem, o motor, que é onde a gente fica mais tempo trabalhando realmente, a gente chega no estágio autônomo, onde as ações demandam pouca ou nenhuma atenção, tornando-se, então, automatizadas. Esse momento em que a tia chega em casa e a gente toca a música tranquilamente. Quando a tia chega e pede para a gente tocar, a gente nunca vai tocar do verbal cognitivo, porque a gente vai passar vergonha. Então, a gente sempre vai vir aqui no autônomo, pegar uma peça que já esteja tranquila, que a gente não precise pensar muito nela, que vá sair com fluidez, com tranquilidade, é a peça que a gente vai realmente levar para tocar para alguma pessoa, né? Senão, a gente geralmente vai passar vergonha, e a gente evita, né? Enfim. Esse seria o estágio autônomo, seria então o processo final desse estágio de aprendizagem.
Bom, dando uma passada geral nesses processos, só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como funciona, a gente vai entrar, então, nas estratégias de aprendizagem em si, que são divididos, basicamente, em estratégias de planejamento e estratégias de execução e prática. Isso é muito importante, as estratégias principalmente de planejamento, porque é melhor evitar a abordagem por tentativa e erro. Normalmente o que acontece, a gente senta e vai tocando, catando notas, já bota a mão no piano e vai tocando, e esquece desse grupo de estratégias que são as de planejamento, que foi, como foi observado agora, o solfejo faz parte dessas estratégias de planejamento, e elas são extremamente importantes para uma execução mais limpa, no sentido de evitar erros, porque o cérebro sempre ele grava todos os caminhos, né, vamos dizer assim, ele grava todos os caminhos por onde a gente passa. Então, se a gente vai errando, ele vai gravando esse caminho do erro, e no momento de aperto, mesmo que a gente tenha acertado uma vez, ele volta para aquele caminho errado com muita facilidade. Então, o importante é sempre evitar o erro ao máximo, não quer dizer que não possa errar, mas desde um primeiro momento do estudo, já fazer ele o mais limpo, o mais correto possível, para evitar que o cérebro grave esses caminhos equivocados que vão acabar atrapalhando a gente no momento da performance. Então, em relação às estratégias de planejamento, elas vão ser todas, basicamente, em torno do que a gente chama de referência pré-prática, de construir uma referência antes de chegar e tocar, que não é o caminho normalmente que a gente faz, né? A gente gosta, como 99% das pessoas do universo, gosta de sentar no piano e botar a mão para tocar. Isso é o nosso natural, né? O intuitivo é isso aí. Mas a estratégia de planejamento, ela vai andar um pouquinho no caminho inverso, de realmente esperar um pouco mais de tempo, de aplicar determinadas estratégias e estudos antes de chegar realmente no piano para tocar. E todas elas vão girar em torno disso que chama referência pré-prática, e as estratégias são essas: prática mental e imagética, análise prévia e verbalização, reconhecimento de padrões e antecipação de problemas. O que acontece normalmente? Estímulo visual, busca por uma tecla e movimento. Isso é o que a gente faz sempre. O que é o processo ideal? Audição interna primeiro, depois uma antecipação motora, depois a ação motora, por fim, a percepção e avaliação. Vamos falar um pouquinho mais de cada um desses. O que acontece normalmente, então, o estímulo visual, busca por uma tecla e movimento. Aqui no estímulo visual, a gente tem a partitura. Então, isso aqui corresponde a ver a partitura, e com os olhos a gente vai identificar aquilo rapidamente, e o processo que a gente mais faz é buscar uma tecla e já cair no movimento, que é o que eu chamo de catação de nota. Esse é aquele momento que a gente põe a mão no piano e sai catando de tudo quanto é jeito. Ou seja, identifica a partitura, bota a mão no piano, toca do jeito que tiver, catando nota, errando, não importa, e volta, nem escuta o que está fazendo muitas vezes, né? A gente simplesmente vai andando para frente, olha de novo, já tem uma outra nota para ler, já tem um outro negócio, busca outra tecla, vai outro movimento e outra nota, e a gente fica nesse círculo aqui vicioso por muito tempo. O que acontece aqui, que é aquela estratégia, né, abordagem de tentativa e erro, a gente vai errando muito, erra muita nota, erra muito ritmo, erra altura, erra de tudo que você puder imaginar, e o cérebro vai gravando sempre esses erros. Então, por isso, essa não é a abordagem mais eficiente do ponto de vista motor. O ideal seria, então, primeiro a audição interna, depois a antecipação motora, aí sim a ação motora, por fim a percepção e avaliação. Ou seja, na audição interna seria aquela mesma relação com a partitura, só que agora desenvolvendo uma imagem auditiva dessa partitura antes de realmente sentar e tocar, que entra justamente, o que foi comentado, do solfejo. Aí é que entra essa estratégia, né? Analisar, reconhecer todos os padrões, reconhecer os pontos problemáticos, posicionamento das mãos, os dedilhados, tudo isso vai entrar numa primeira análise para entender o que tem naquela partitura e formar, através do solfejo, essa imagem auditiva
do que a gente vai tocar, isso tudo antes de colocar a mão no teclado. Depois, com a antecipação motora, a gente vai formular, então, uma imagem motora, principalmente através de imaginar a movimentação da mão, a posição no teclado, os dedos, se tem passagem de polegar, se não tem, se tem salto, se não tem, ou seja, entender toda a movimentação melódica e harmônica e fazer um movimento imaginariamente mesmo correspondente. Não precisa ser muito acurado, muito certinho, não tem problema, é só para formar uma imagem motora geral do que vai acontecer antes de colocar a mão no teclado. Depois disso pronto, com a imagem auditiva pronta e uma imagem motora pronta, pelo menos mais aproximada, aí sim é que a gente coloca a mão no teclado para performance, para tocar, ou para ler a partitura, o que quer que seja. Depois desse processo, aí sim vem a percepção e a avaliação, ou seja, o que eu toquei corresponde à imagem que eu tinha, o movimento que eu fiz é exatamente o que eu tinha pensado, ou ele está adequado, ou não está. Aí que a gente vai perceber o que a gente fez, ouvir, perceber e entender se está bom, se não está, se tem alguma coisa que mudar, se não precisa, se está indo no caminho certo, ou se tem alguma coisa de ajuste para fazer na performance ou na leitura. Então, esse sim seria o processo ideal. E é aqui que a gente vai trabalhar todas essas estratégias, principalmente do planejamento, né? Estratégias de planejamento aqui, nesses 2 primeiros pontos, e depois aqui na performance, as estratégias efetivamente de prática e execução. Então, das primeiras estratégias vão ser a prática mental e a prática imagética. A prática mental, ela basicamente diz respeito a formular uma imagem correspondente a alguma questão. Por exemplo, a imagem motora. O posicionamento das mãos, o lugar onde a mão está, já vai, só de imaginar isso, já vai começar a formar uma imagem motora. Por exemplo, está na posição de Dó maior, ou está apenas nos pentacordes, ou tem uma extensão de sexta, ou tem uma passagem de polegar, aqui nesse ponto, ali tem determinado acorde, tudo isso vai ajudando a fixar essa posição das mãos e formular essa imagem motora. Como também a movimentação das mãos e dos dedos. Então, não só a posição fixa, mas também como elas estão se movimentando. Isso é um processo muito simples mesmo, de sentar com a partitura na frente e tentar imaginar qual o movimento. E aí tem uma coisa interessante, tem 2 formas de formular essa imagem motora, né? Uma seria completamente estática, com a partitura, só olhando e imaginando o movimento, e outra é o que a gente chama de imagética dinâmica, que é realmente esboçar esse movimento com as mãos de alguma forma. Não precisa ser muito aproximado, não precisa ser perfeitinho, mas só um esboço mesmo com algum movimento, é o que a gente chama de imagética dinâmica, e isso é ainda mais eficiente do que só imagética, como é que chama? Esqueci o nome da outra imagética motora que não é dinâmica, enfim. Mas ela é mais eficiente ainda do que a imagética que não usa nenhum tipo de movimento durante esse processo. Um segundo tipo de imagem seria a imagem auditiva, e aí sim o solfejo, que vai ajudar a formular essa imagem auditiva, ainda que não seja o solfejo mais correto, o solfejo mais acuradinho, com a melhor entonação, não tem problema. Também isso tudo é prática, né? Como eu falo sempre com os meus alunos, o mais importante, a princípio, é acertar o nome da nota e a rítmica. A questão da altura, com a prática a gente vai chegando no lugar, e isso também vai se desenvolvendo, né? Mas só de ter bem os nomes das notas, de entender se o movimento está ascendente, descendente, se tem repetição de movimentos, e entender principalmente a rítmica, já vai ajudar a ter uma imagem auditiva bem mais apurada. E também a intenção musical e o resultado sonoro. Além desse solfejo, olhar a partitura e entender qual a intenção que eu quero no final, qual é o resultado final que eu quero com aquela partitura. Então, imaginem, tudo isso ainda antes de chegar realmente para colocar a mão no piano. A segunda estratégia seria de análise prévia, e é aquele momento que a gente pega a partitura e realmente vai analisar ainda antes do solfejo, por exemplo.
E aí a gente vai ver todos os detalhes. E aí esses pontos são importantes. Verbalização, reconhecimento de padrões e antecipação de problemas. A verbalização, a gente não usa muito com a gente mesmo, né? Normalmente a gente não fala muito enquanto a gente está analisando ou quando a gente está estudando, mas com os alunos é um procedimento extremamente importante. Você pedir para o aluno verbalizar o que ele está observando tem dois objetivos importantíssimos. O primeiro é que vai fixando o conhecimento dele, vai fixando o que ele já consegue perceber e vai ampliando esse leque da percepção. E também funciona para a gente, como professor, como avaliação. A gente consegue avaliar o que o aluno está entendendo, o que ele está conseguindo observar, ou seja, o quanto ele está conseguindo apreender daquela partitura efetivamente. Porque muitas vezes, sem esse procedimento da verbalização, a gente não sabe exatamente. O aluno pode olhar, pode perceber até muito mais do que a gente imagina, mas a gente não está consciente disso. Ou ele pode estar deixando passar elementos muito importantes da partitura e a gente não consegue ajudar muito, porque a gente não sabe o que está lá na cabeça do aluno. Então, a verbalização tanto é importante para o professor, nesse ponto de vista, né, de avaliar o desenvolvimento da percepção do aluno em relação à partitura, como também para o próprio aluno de fixar aquele conhecimento e ampliar esse leque. Tudo que a gente fala é sempre muito mais fixo, é sempre muito mais sedimentado no cérebro do que aquilo que a gente só pensa. Não é à toa que a psicanálise, né, e a psicologia trabalham justamente com a fala o tempo inteiro, porque isso ajuda a entender determinados processos e ajuda a sedimentar e compreender diversas coisas que são extremamente importantes no momento da análise. Então, com a gente mesmo, talvez não seja necessário, mas é sempre um ponto importante analisar e tentar realmente pontuar todas as questões que a gente consegue observar numa partitura. O segundo ponto importante da análise prévia é o reconhecimento de padrões. Então, sempre olhar a partitura e reconhecer todos os tipos de padrões possíveis e imagináveis. E alguns, inclusive, que a gente vai inventar, também é possível. Observar o movimento, se é ascendente, se é descendente, padrões de repetição, padrões de mão, padrões rítmicos, qualquer coisa. Todos os padrões são extremamente importantes para que o cérebro forme conexões e associações que vão facilitar essa aprendizagem. Vão facilitar lá atrás, como está falando, a seleção da resposta para que o movimento seja programado mais rapidamente. Então, é um processo que auxilia extremamente no processo de seleção da resposta. Assim como a antecipação de problemas. Olhar para a partitura, pensar em que ponto, né, tentar entender e observar que ponto vai dar problema, qual vai ser o trecho mais difícil, o que eu preciso observar nesse trecho, será que é o dedilhado, é o salto, o que acontece ali, e tentar até marcar muitas vezes na partitura para evitar aquele erro na hora de tocar realmente. Ou seja, é todo um procedimento de prática mental, ou seja, é toda uma prática que a gente vai fazer fora ainda do piano, que na prática vai ser quase que a prática performática e ação motora efetivamente. No cérebro, toda vez que a gente imagina um movimento ou visualiza, né, uma audição interna, tudo isso vai gerar sinapses e respostas cerebrais muito, mas muito, muito, muito parecidas com a ação efetivamente, ou com a escuta do som efetiva. Então, nesse processo de análise prévia, de prática mental, a gente está praticando efetivamente o piano, mesmo sem o som, além de evitar erros e antecipar a nossa ação motora depois. Então, realmente é muito importante todos esses pontos especificamente. Passando para frente. Agora vamos entrar nas estratégias de execução e de prática, que vão dizer respeito basicamente à habilidade de desafio, distribuição e variabilidade de prática, continuidade temporal e foco de atenção. Agora sim, com a mão no piano e tocando,
aliás, talvez um pouquinho antes ainda, essa questão da habilidade e desafio, a gente precisa prestar atenção no nível de habilidade e no nível do desafio que aquela peça de repertório ou movimento, qualquer coisa que seja, está sendo colocada em relação a gente ou para o aluno também. O ideal é que o nível de desafio seja sempre um pouquinho superior ao nível de habilidade da pessoa. Aqui em A1, não sei se vocês conseguem acompanhar bem minha setinha, aqui em A1, a gente tem uma pessoa com pouca habilidade, mas também com desafio pequeno. Então, tá beleza, ela está no que a gente chama de estado de fluxo psicológico, que é aquele momento, aquele estado que a gente sente prazer, alegria, que a gente fica horas sem perceber o tempo passar, é aquele estado que a gente gosta de estar estudando piano, por exemplo, né? Então, aqui, pouco desafio, pouca habilidade, beleza. A4, a mesma coisa. Tem uma habilidade mais alta, mas também tem um desafio mais alto. Então, também, o nível de habilidade está condizente com o desafio proposto. Então, ainda gera fluxo psicológico. Diferente de A2, em que a gente tem uma habilidade mais alta e um desafio muito baixo. Isso vai gerar normalmente tédio, aborrecimento, vai ser sem graça, vai ser um pouco chato, e isso não gera interesse, e psicologicamente a gente não está no estado muito apto para aprender novos movimentos ou novas coisas, porque o nível de desafio é bem baixo. O contrário aqui em A3. A habilidade é pequena, é pouca habilidade, mas o desafio é muito alto. Então, gera ansiedade. É quando a gente olha para o negócio e fala, não vou dar conta, não tem jeito, não consigo. E aquilo, mesmo que a pessoa consiga, ela de alguma forma já trava. Ela trava a própria aprendizagem motora, porque já gera uma ansiedade, acha que não vai dar conta, porque o desafio é muito alto. Então, isso é só um detalhe para a gente observar em relação ao que a gente vai tocar, ou em relação ao que o aluno vai tocar, muito especificamente, para sempre encontrar esse nível, em que o nível de desafio seja apenas um pouco acima do nível de habilidade do aluno. Não significa não ter desafio, muito pelo contrário, porque senão também gera aborrecimento e tédio. Outro ponto é a distribuição e variabilidade de prática. A gente pode ter uma prática chamada randômica, onde existe o treinamento de diversas habilidades diferentes, numa sessão de estudo de piano, por exemplo. Numa prática randômica, a gente poderia estudar escala, encadeamento de acordes, repertório, harmonização, ou seja, são habilidades diferentes numa mesma sessão de estudo. E isso seria uma característica da prática randômica. Ela gera melhor retenção. Então, a longo prazo, na memória de longo prazo, esses conhecimentos vão estar mais sedimentados, que são trabalhados de forma randômica. Porém, a performance é pior. Como a gente vai trabalhar diversas habilidades numa mesma sessão, a performance final disso, o resultado final, não é tão bom assim. É mais ou menos, meia boca. Mas a retenção é boa. A longo prazo é muito boa a retenção, porque cada vez que você volta e faz aquele caminho cognitivo, ele vai se tornando cada vez mais significativo. Porque toda vez que você for fazer aquela tarefa, você precisa recorrer todo o caminho de novo. Na outra aula, tudo de novo. Na outra sessão, tudo de novo. Isso vai se tornando mais significativo. Mas a performance é pior. Por outro lado, a prática em bloco, ela tem o treinamento de apenas uma habilidade. Por exemplo, numa sessão de estudo, eu vou estudar escala e nada mais do que escala. A performance é bem melhor. A gente vai terminar a sessão de estudo tocando escala lindamente, maravilhosamente, porque a gente treinou repetidamente só aquela habilidade. Mas a retenção a longo prazo é pior. Então, qual das duas é melhor? Agora dançou, né? Depende, tudo depende muito do objetivo, depende do que a gente quer. Eu, como professora de piano em grupo, ou de teclado, né, cada lugar tem um nome diferente, mas pensando na consolidação de habilidades motoras, a longo prazo, e habilidades diferentes, né, assim, os alunos precisam aprender leitura à primeira vista, transposição, harmonização, repertório, são tantas habilidades diferentes que eu prefiro trabalhar de forma randômica.
porque eles não precisam ser concertistas, eles não precisam tocar lindamente, perfeitamente nenhum desses pontos, mas para mim é importante que a longo prazo, lá na frente, numa situação de aula ou qualquer coisa, eles tenham isso muito bem fundamentado na memória motora. Então, eu prefiro sempre trabalhar nas minhas aulas de forma randômica. Eu faço uma atividade, depois outra, e nunca fico muito tempo em uma só. É o que eu faço normalmente, visando essa questão da retenção dessas habilidades a longo prazo. Mas, se o objetivo é fazer um repertório, tocar numa audição, ou alguma coisa assim, o melhor seria a prática em bloco, onde a gente vai treinar só, por exemplo, o repertório, porque a performance vai ser realmente bem melhor. Ainda que daqui a um tempo a gente não se lembre muito bem dessa música, não importa. Importa naquele momento da performance, aquilo esteja muito bem fundamentado. Mas o mais interessante é que o repertório pianístico, quando a gente senta para estudar o nosso repertório, ele trabalha muito com as duas coisas. Tem sempre momentos de prática em bloco e tem sempre momentos de prática randômica o tempo inteiro, né? Então, a gente, enquanto estudo de piano, a gente vai trabalhando essas duas coisas muito em conjunto. Na aula é que a gente consegue separar um pouquinho mais e fazer determinada sequência mais randômica ou determinada sequência mais em bloco. Foco de atenção. Ainda tem mais. Em relação ao foco de atenção na hora do movimento, ele pode ser interno, com foco no movimento, que é normalmente mais eficaz nos estádios iniciais de aprendizagem do movimento, ou seja, se o movimento é completamente novo, é mais eficaz eu pensar na mão, pensar na forma, pensar em como a mão vai fazer durante aquele movimento, mas o foco externo, pelo contrário, o foco, a atenção está toda no resultado sonoro, e ele é melhor quando existe algum grau de automatização. O foco externo, normalmente, ele é extremamente eficaz e muito mais eficaz que o foco interno, por uma coisa que a gente chama de hipótese da ação constrangida. Essa hipótese diz que toda vez que a gente pensa muito no movimento que a gente já faz normalmente, esse movimento é travado de alguma forma. Por exemplo, a gente anda para lá e para cá sem problema nenhum. Mas se a gente pensar exatamente como é que o pé faz para pisar o calcanhar, para virar um pouquinho, para até chegar na ponta do pé, para colocar o outro, se a gente for pensar em cada um desses movimentos do pé, esse movimento vai ficar travado. A gente vai andar com uma certa dificuldade, porque a gente está pensando muito no movimento que a gente já executa automaticamente. Então, aqui é a mesma coisa. Quando existe alguma automatização do movimento, é muito mais eficaz pensar no resultado final, no resultado auditivo, no resultado sonoro, na intenção musical, na frase, na dinâmica, muito mais eficaz do que pensar no movimento, ou no que o dedo está fazendo, em como está o pulso, em como está não sei o quê. Claro que a gente precisa observar todos os detalhes para ter um movimento mais correto possível, mais limpinho. Mas o foco intenso, né, de atenção no movimento interno, com movimentos já automatizados, ele só atrapalha, ele mais atrapalha do que ajuda na performance motora. Então, em relação ao foco de atenção, sempre que possível, procurar o foco externo. O que ajuda muito com solfejo. Quando a gente solfeja, faz todo aquele passo, aquela preparação, análise prévia, reconhece padrões, solfeja, faz uma imagem mental, uma imagem motora. Quando tudo isso está pronto, é muito mais fácil a gente ter esse foco de atenção externo, em todos esses detalhes que a gente observou e analisou, do que o foco no próprio movimento. Então, uma coisa vai também ajudando a outra. E, por fim, a questão da continuidade temporal, que nada mais é do que tocar do início ao fim e seja o que Deus quiser. Tocar do início ao fim, por mais que pareça simples e óbvio, não é uma coisa tão simples assim. Esse é um exemplo de uma leitura à primeira vista que eu fiz com os meus alunos durante o doutorado, durante a minha pesquisa de doutorado,
Eles tinham alguns minutos para preparar isso sem o piano, preparar isso só mentalmente, passando por todos esses estágios, né, de análise, reconhecimento dos padrões, antecipação dos problemas, solfejo, a imagem motora, imagem auditiva. Eles tinham tempo para preparar cada um a sua parte, e depois eles sentavam e tocavam juntos até o final. E aí entra a continuidade temporal, que é, por exemplo, durante uma leitura à primeira vista, a gente conseguir não parar e voltar. Como pianistas, a gente tem esse hábito de ler, para, volta, conserta, ler, para, volta, conserta, e acaba não desenvolvendo muito bem isso que a gente chama de continuidade temporal durante a performance, que é extremamente importante por dois motivos. Primeiro, quando você vai fazer uma leitura à primeira vista, acompanhar alguém, você precisa ter essa habilidade muito bem desenvolvida, você não pode ficar parando e voltando enquanto o coleguinha está tocando. E segundo, quando você se impõe essa continuidade temporal, ou seja, um determinado andamento, e precisa chegar até lá no fim, o seu cérebro, ele vai pensar de uma forma um pouquinho mais rápida, cada vez um pouquinho mais rápida, claro que com o treinamento disso, né? E vai começando a responder mais rapidamente àquela etapa de seleção da resposta. Então, a identificação do estímulo fica mais ágil, a seleção da resposta também, e aí, consequentemente, a programação e a organização do movimento também é acelerada e evita também aquele gargalo. Então, é mais um detalhe que parece simples, mas que, no final das contas, é extremamente importante para a aprendizagem motora. Então, eu trouxe para vocês ouvirem aqui só o resultado dessa performance aqui, à primeira vista desses alunos, é um trecho bem curtinho, e vocês vão observar, aqui não está completo, né, nessa turma especificamente só tinham 3 alunos nesse dia, eles fizeram a leitura assim mesmo, iam fazendo a melodia, um outro a segunda parte, a terceira, e o baixo, se não me engano, mas observem muito bem esse rapaz de verde aqui no cantinho. Talvez o vídeo trave um pouquinho, né? Não sei, a internet às vezes não colabora muito com isso. Mas mesmo auditivamente, vocês vão perceber que ele se perde, ele tá com a melodia, ele se perde, mas ele não para em momento nenhum. Ele conversa com ele mesmo, mas ele consegue passar e pegar lá na frente. Isso aqui só um pedacinho. Então, lá. Não pode ir. 1, 2, 3, 4. O vídeo travou bastante, mas acho que deu para perceber, né, que, pelo menos auditivamente, que ele se perde, ele perde a melodia, ele erra bastante lá no meio, mas ele chega no final junto com todo mundo, sem problema nenhum. No início do semestre, isso era completamente impossível, né, eles tocariam e iriam parar, e principalmente desistir da atividade. É muito comum, durante essas leituras, assim, em grupo principalmente, tá tocando, errou, para, olha para o professor, e agora, o que eu faço, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? E isso acaba bloqueando um pouquinho o desenvolvimento dessa continuidade temporal. Aqui, por mais que ele tenha errado, ele conseguiu manter o fluxo normalmente, chegar lá no final, acompanhar auditivamente, visualmente o que está acontecendo, sem se distrair, sem perder do que ele está fazendo e chegar no final. Como eu disse antes, isso ajuda muito para que o cérebro consiga executar tanto a identificação do estímulo como a seleção da resposta de forma cada vez mais rápida para programar o movimento. É uma tarefa aparentemente muito simples, que quem acompanha cantor ou coral tem muito hábito de fazer, mas é extremamente
importante. Então, recapitulando tudo até aqui, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de tudo que a gente passou e ver se tem alguma dúvida. Nós vimos, então, os processos de aprendizagem motora, vimos um pouquinho dos sistemas de memória, de quais são os 3 tipos de memória, o processamento da informação, os mecanismos que vão processar a informação desde o estímulo visual, por exemplo, né, até a execução do movimento, a organização do movimento em si, com a questão do gargalo cognitivo, do período refratário psicológico, e os estágios de aprendizagem. De estratégias de aprendizagem motora, nós vimos, então, as estratégias de planejamento, que são extremamente importantes, bem mais importantes do que a gente imagina, que são, basicamente, a referência pré-prática, a prática mental e imagética, que é formular realmente uma imagem auditiva, uma imagem motora do que a gente vai fazer, análise prévia e a verbalização, reconhecimento de padrões e antecipação de problemas, e as estratégias de aprendizagem motora relacionadas à prática, que são habilidade e desafio, sempre tem um desafio um pouquinho maior do que a habilidade, nunca muito mais alto e nem nunca muito baixo, distribuição e variabilidade de prática, prática randômica ou prática em bloco, dependendo do que a gente quer como objetivo, a questão da continuidade temporal e o foco de atenção interno ou externo. Simone, eu não sei se a gente ainda tem um tempinho. Sim, temos, que caso o pessoal, você falar para perguntas, né? Eu queria fazer só uma atividade, assim, bem rápida. Sim, a gente tem, sim. Então, maravilha. Deem uma olhadinha nessa partitura, vamos tentar fazer um pouquinho daquele processo de análise prévia, só para a gente ver como é que funcionaria na prática a questão, inclusive, da imagética auditiva, imagética motora e tudo isso. Então, deem uma olhada e me digam o que vocês estão observando aí, qualquer coisa, inclusive o óbvio. O óbvio costuma ser muito importante também, às vezes a gente tem vergonha dele, né? Mas me digam tudo que vocês puderem falar, observar e analisar desse trechinho. Um padrão rítmico que vai Perfeito. começo ao final. Perfeito, um padrão rítmico que é igualzinho do início ao fim. Excelente. Mão esquerda em legato, direita em staccato. Excelente. Esquerda sempre legato. Sempre em terças, né, acordes. Excelente, mão direita sempre em terça, também a mão esquerda, sempre formando tríades. Que mais interessante? Pensando talvez na antecipação de problemas, ali no final da segunda pauta, tem um movimento diferente que precisa ser preparado, né, que é o acorde. Excelente. Ali já tem um trecho em que o padrão é um pouquinho quebrado, né, um padrão um pouquinho diferente do que vem sendo. Então, é um lugar que muito provavelmente o cérebro vai dar uma engasgada. Perfeito. Em relação à melodia, tem alguma coisa interessante? A Thaís acho que está falando alguma coisa, mas não dá para te ouvir. Ela está com o microfone desligado. Eu não estou vendo vocês aqui, estou vendo só a partitura. Eu estou vendo que a Thaís está falando, mas a gente não escuta, Thaís. Tá com o microfone ligado, mas acho que tá bem baixinho. Será que é isso? A gente continua sem ouvir, Thaisa. Ainda não dá para ouvir, né? São tríades quebradas o tempo todinho.
Isso, perfeito. A gente tem o tempo todo tríades, tanto na mão esquerda quanto na mão direita, o tempo inteiro, formando padrões diferentes, mas sempre com o mesmo, com a mesma conformação, né? Sempre uma tríade, tanto na esquerda quanto na direita, perfeito. Observem essa linha aqui de cada um dos compassos. Pensando que são tríades e que são blocos, deem uma olhada nessa linha melódica aqui. Como a gente poderia descrever? Mi, Fá, Mi, Ré. Mi, Ré, Dó, Ré. Mi, Fá, Sol, Lá. Elas estão se movimentando como? Em que tipo de intervalo? Grau conjunto. Perfeito, grau conjunto. Exceto nesse pedacinho, que tem um pequeno salto. Isso, um salto aqui de terça do Lá para o Fá e do Fá para o Ré. Pensando na antecipação do problema, é um ponto que pode ser problemático, porque a mão está sempre indo em segundas e, de repente, ela vai passar para uma terça. Excelente. Pensando aqui agora nesse trecho, como é que está a mão direita? Que tipo de movimentação ela faz? Também graus conjuntos. Excelente. Ela sobe, mas depois ela desce. Mas é só uma notinha que ela desce, depois ela continua, né? Da metade da partitura em diante, a partir do compasso 9, ela vai subir. Você tem uma segunda parte, né? Excelente. E depois, lá no final, o que acontece? Fá, Ré, salto de novo. Ou seja, o mesmo padrão em terça. Excelente. Com que dedo seria isso da mão direita? Essas notas que estão em azul? Dedo 1? Vai estar sempre com o dedo 1, né? Está sempre no padrão de acorde, sempre o primeiro dedo. E da mão esquerda? Que dedo estaria na primeira nota? O dedo 5? Dedo 5, ou seja, a gente tem sempre um padrão em blocos. Agora observem qual é a relação entre a última nota aqui, que seria o dedo 1 da mão esquerda, com o dedo 1 da mão direita. Que tipo de relação que tem? Elas são vizinhas. Isso, perfeito. Olha, legal. São sempre vizinhos o tempo inteiro. Ou seja, a gente pode, no final das contas, ler isso daqui. E a mão direita, entendendo o padrão rítmico, entendendo que é uma tríade sem nenhum acidente, a mão vai pensando isso aí rapidamente, sem muito problema, porque ela sabe que está sempre junto. Vocês conseguem me ver um pouquinho aqui? Na beiradinha, não sei. Sim. Jóia. Pensem, tentem imaginar esse movimento em blocos, assim, o tempo inteiro, com o dedo 5, 3, 1, como se vocês estivessem tocando isso no ar mesmo, tá? Não no piano, na mesa ou em qualquer outro lugar, com os dois polegares sempre muito juntos, um do outro, e tentem solfejar isso aqui devagarzinho. Mi, Fá, Mi, Ré, como se fosse em bloco. Tocando aqui para vocês ouvirem, enquanto isso vocês imaginem esse movimento aí, tá? Na mesa mesmo. Dá para ouvir? Dá, né? Sim. Então, o que eu estou fazendo é os dois em blocos, o tempo inteiro juntinhos, tá? E vocês vão solfejando aí. Conseguiram imaginar esse movimento das duas mãos sempre juntas? Fazendo os blocos? Sim. Agora imaginem isso ritmicamente. Pensando mi, tá, 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 passando esse movimento da esquerda para a direita. Eu vou tocando e vocês vão imaginando aí como seria no movimento. Vou fazer bem devagar, só para dar tempo do movimento ir mais harmônico.
Conseguiram visualizar o movimento? Normalmente, se a gente tivesse todo mundo junto, a gente solfejaria. Infelizmente, solfejo não funciona virtual muito bem, né? A gente solfejaria tudo, cada uma das vozes, cada uma das melodias, em grupo, para depois fazer esse processo de movimento, de elaboração da imagética motora, para depois sentar e tocar. Se alguém tiver um piano aí por perto depois e quiser experimentar, é bem provável que com isso aí já consiga tocar bem facilmente uma peça que a princípio parece um pouquinho complexa de leitura à primeira vista, né? Então, bom, aqui são os dois movimentos, né, da esquerda à direita. Imagino que com o piano aí talvez não seja possível. E é isso. Só queria mostrar um pouquinho como funciona essa questão da imagética. E muito obrigada. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar um pouco mais sobre algum aspecto, tem meu e-mail aí. Pode falar comigo, estou sempre às ordens. E estou aberta para as perguntas. Tem o Fabiano, né, que quer fazer uma pergunta, e acho que também outras pessoas, né, caso queiram também. Mira, muito bacana. Obrigada, obrigada. Boa noite, professora Mirna. Boa noite, Fabiano, tudo bem? Tudo bem. Eu queria perguntar a respeito desse gargalo aí, do período refratário psicológico. Eu vou tirar o eco aqui da minha voz. Não, tá bonito com eco, não tem problema não. Deixa o eco. Tá bonito. Então, ô professora, tem alguma forma de aumentar o gargalo? Né? De você conseguir Eu entendi que esse período refratário aí é uma forma de você resgatar o que já está armazenado, né? De uma certa forma. Também pode ser isso, como pode ser um movimento novo também. Eu, particularmente, quando toco, principalmente com partitura, eu sinto essa dificuldade, às vezes, de resgatar o que já está sedimentado. Então, quando você falou aí desse gargalo, eu fiquei pensando assim, poxa, não tem uma forma de ampliar a capacidade do gargalo, aumentar a boca da garrafa aí para ver se funciona melhor, né? Tem quase isso. Ampliar o gargalo não vai efetivamente, assim, de qualquer forma, o movimento ele é programado um de cada vez, isso aí não tem jeito, mas o que acontece, que a gente consegue mexer sim, é justamente na aceleração da identificação do estímulo da partitura e a seleção da resposta do movimento. Se a gente faz esses dois processos muito rápido, o movimento vai automático, então não tem nenhum problema para executar o movimento. Então, justamente por isso, pensando nessa questão desse gargalo cognitivo, é que cresce a importância da análise pré-prática, né, toda aquela análise da partitura, todo aquele processo pré-tocar mesmo, pré-performance. Quanto mais a gente pratica isso, consegue fazer esses agrupamentos de informações, consegue entender quais são os padrões, quanto mais isso vai se desenvolvendo, essa habilidade de perceber tudo que está na partitura de uma vez só, juntamente com a prática do movimento, que é isso que você falou, né, você já tem um movimento ali pronto, você só precisa resgatar esse. Então, quanto mais isso tudo ficar próximo, mais rápido vai ser feito, e isso tudo vai passar por esse gargalo, assim, escorregando muito facilmente. Não chega a ampliar, o movimento vai continuar sendo um de cada vez, a gente não consegue executar dois movimentos de um mesmo grupo de músculos, né, ao mesmo tempo, isso aí não tem jeito. Mas essas primeiras partes que vão ser cada vez mais rápidas, de identificação do estímulo e de seleção da resposta. Por isso que é sempre importante manter as duas coisas, né? A prática do movimento em si, quanto mais automático naquele terceiro estágio de aprendizagem que tiver, mais rapidamente ele vai ser programado também. E paralelamente, a questão relacionada à identificação do estímulo e seleção da resposta, que vai acontecer efetivamente no momento que a gente está estudando a partitura. Isso aí vem com o tempo, né? Às vezes, no início, a gente leva um determinado tempo até identificar tudo, observar e fazer o movimento correspondente, mas com a prática e o treinamento, isso vai sendo acelerado. E aí sim, vai tudo escorregando pelo gargalo lá bem mais facilmente do que é no início, né? Não sei se respondi bem a sua questão.
Sim, obrigado. Agora, assim, eu fiquei em dúvida também com relação à questão do repertório, né? Porque, assim, essas estratégias facilitariam também a retenção do repertório, né? Para a pessoa ter uma liberdade, né? Assim, de uma segurança até, dizer, poxa, eu não preciso ficar praticando o repertório diariamente, semanalmente, com medo de perder a retenção desse repertório. Eu acho que isso é um problema também comum. Isso é uma questão assim, muito interessante, porque a retenção do movimento, ela vai num processo diferente do que a retenção do que você falou aí, que é a retenção do repertório, né? Ou seja, guardar um repertório por muito tempo, ou ter acesso a ele há muito tempo. São caminhos, assim, um pouco diferentes do movimento. Normalmente, a gente aprende um repertório, quase sempre por uma prática em bloco, né? A gente aprende muito bem, toca muito bem, passa um tempo, como é que era aquilo mesmo? Não faço ideia. Ele tá ali, a gente sabe, mas a gente precisa de um tempo para resgatar esse repertório. Para facilitar esse processo de resgate, precisa de, teoricamente, duas coisas, né? Primeiro, seria estar, de alguma forma, tocando sempre aquele repertório, mesmo que não seja estudando efetivamente, mas pelo menos mantendo ele por perto da sua memória de alguma forma. Porque se você não está trabalhando com ele o tempo inteiro, ele vai caindo nesse segundo momento que está lá na sua memória de longo prazo, ele está lá, mas a conexão entre o seu consciente e aquela informação, ela vai ficando cada vez mais fininha, né, e vai se apagando mais ou menos assim. A não ser que seja um repertório extremamente significativo por algum motivo, e aí podem ser milhões de motivos. Às vezes, a gente lembra de música assim, que tocava quando era criança e lembra com muita perfeição. Provavelmente tem vários fatores emocionais, psicológicos e de reconhecimento de padrões, de associação, que vão facilitar essa conexão e ela vai estar sempre muito próxima neurologicamente, né? Mas se não, o normal é esse, ele caindo parando de tocar, ele vai caindo nesse esquecimento, que não é um esquecimento real, ele tá ali, ele tá na memória de longo prazo, mas é como se estivesse adormecido. O cérebro, quando a gente volta a tocar esse repertório, precisa refazer toda essa conexão novamente. Então, o único jeito de manter um repertório na mão e não cair no esquecimento é realmente passar por ele de vez em quando, para não deixar aquele caminho se apagar. É como se fosse numa floresta, se a gente não passa muito, vai crescendo mato, vai crescendo coisa, a gente chega um momento que não enxerga mais aquele caminho. Então, o cérebro funciona mais ou menos da mesma forma, né? A única forma é realmente estar em contato com ele de algum momento, de algum jeito, que talvez não seja o estudo, né, todo dia, daquele ponto, mas pelo menos dar uma olhada, pensar em algum trecho, ter aquilo na memória o mais rápido. É a única forma que eu conheço de manter o repertório sem cair no esquecimento, né? Obrigado, professor. De nada, imagina as ordens. Mais perguntas, pessoal? Enquanto acho que o pessoal vai formulando, eu vou fazer uma. Porque, assim, durante toda a sua apresentação, eu fiquei muito imaginando a própria autonomia da gente, enquanto instrumentista, de utilizar essas estratégias para desenvolver esses tipos de aprendizagem, né? Então, eu fiquei muito assim focada já no instrumentista e nessa disciplina, né? Dele já ir moldando, já ir desenvolvendo as suas próprias estratégias. Curiosa, porque você concluiu, né, sua apresentação ilustrando uma dessas estratégias com a sua turma, né? E aí eu fiquei curiosa dessas estratégias que você deu exemplo, né? Tanto as estratégias de planejamento como as de execução e prática. Se você poderia, assim, dizer assim, mais brevemente como é que você as utiliza nessa realidade de aula em grupo. Eu não sei lá com vocês qual é a duração da aula, né? Eu não sei se é uma aula germinada ou se ela... você me falou que você tem o costume das turmas de ser mais ou menos 15 alunos, né?
Então, só que você pudesse socializar um pouco de como isso você trabalha essas estratégias nessa realidade da aula coletiva na licenciatura. Isso é bem interessante, porque a minha tese ela foi bem justamente nesse ponto, né, da utilização dessas estratégias para o ensino de piano coletivo e para o desenvolvimento dessas habilidades funcionais que eu quero que os alunos tenham durante o processo musical deles, né. Então, durante as minhas aulas, eu faço sempre uma passagem por quase todos, agora online está meio difícil, está meio reduzido isso, mas normalmente eu faço uma passagem por quase todas as habilidades possíveis que eu quero, todos os ramos que eu quero que eles se desenvolvam. Então, sempre tem uma leitura à primeira vista, que a gente vai aplicar todos esses processos do planejamento, e aí é super difícil, né, que todo mundo está lá no piano, quer botar a mão no piano e tocar, é o normal. E a gente precisa realmente trabalhar isso de tirar a mão um pouquinho, fazer tudo mais pensando, mais mentalmente para depois tocar. Então eu faço esse processo muito detalhadamente, todas as aulas, praticamente tem alguma leitura, que aí eu uso a verbalização, reconhecimento de padrões, análise prévia, imagética motora, solfejo em todas as leituras, imagética auditiva, isso tudo vai sendo trabalhado ali, já nesse ponto da leitura em conjunto, né, depois de toda essa análise em conjunto, de como, mais ou menos como a gente fez aqui, né, desenvolvimento de uma imagem auditiva e motora, aí sim que eles vão sentar e tocar, e de preferência do início ao fim, sem parar, haja o que houver. Né, para desenvolver também aquelas outras estratégias de continuidade temporal, desenvolver também o foco de atenção, que já não vai estar muito no movimento, quando o aluno precisa se preocupar em ir de um ponto até o outro, mesmo errando e tentando observar o que está a turma, ele já não pensa muito no movimento, assim, automaticamente o foco de atenção já fica externo, e isso ajuda o movimento a se fixar de uma outra forma, né. Então, eu vou fazendo isso, sempre uma leitura, depois, aí eu faço a prática randômica, né, leitura, uma harmonização, uma transposição, um estudo de escala ou de pentacorde, e aí eu vou, pelo menos em cada aula, umas 3 ou 4 dessas diferentes, e sem ficar sempre muito tempo em cada uma delas. Então, às vezes eu não vou voltar na próxima aula, eu volto na outra ainda em um determinado ponto. Quase que só a leitura que eu mantenho em todas as aulas, a leitura à primeira vista, para desenvolver essa questão do planejamento pré-prática, que eu acho que é a coisa mais grave no sentido de que é o que a gente menos tem costume de fazer, né, e o aluno iniciante também, é o que ele menos tem costume, e é o ponto que eu acho que a gente precisa mais se desenvolver. Então, esse eu faço toda a aula, e o resto eu vou variando com prática randômica. E aí, quase tudo, você falando da questão de ter um grupo, né, quase tudo eu faço sempre em grupo. Muito raramente o aluno está tocando sozinho com fone, muito raramente mesmo. A gente faz quase todas as atividades juntos, que vai ajudar a desenvolver essa questão da continuidade temporal, de ouvir o outro, de entender o que está acontecendo, de não parar e consertar, mas pegar um pouquinho na frente, de ver como o colega consegue fazer, de como, de repente, o outro pode resolver um problema que eu tenho, né, uma dificuldade. Então, quase sempre assim, faço tudo junto. O trabalho individual realmente é em casa, e na aula quase sempre junto. Eu tenho uma questão aqui, sobre essa limitação que a gente tem motora, que é no dedo anelar, se eu não me engano, que às vezes a gente vai tocar e ele vai junto. Uhum. E aí você abordou, assim, que tem uma questão nesse método, que a gente, assim, é bom a gente evitar o erro, você entende? Uhum. Só que a gente tem essa questão, assim, nossa. E aí, nesse caso, como que eu poderia tentar equilibrar isso? Para eu evitar que eu acabe sem querer, né, enfim, fazendo um movimento involuntário que é natural nosso já. Isso, esse é um ponto muito interessante que você tocou, Luana. A gente sabe que esses dedos aqui, eles são mais ou menos ligados, né, o terceiro, quarto, quinto, não sei exatamente quem é ligado em quem, mas é um infeliz que sempre vai atrás do outro. Isso tem um nome que chama movimento parasitário, que é um movimento antagônico, você aciona o músculo e ele vai naturalmente junto. Isso aí não tem jeito da nossa
fisionomia mesmo. O que acontece é que a gente, à medida que vai estudando, a gente começa a observar esse movimento e começa a evitar esse movimento um pouquinho. Aí a gente vai estar usando o foco de atenção interno, ou seja, a gente vai observar o movimento, observa o que acontece e tenta fazer com que ele não acione, por exemplo, na hora que toque o outro. Aí sim é um movimento, uma ideia de focar a atenção especificamente naquele movimento. Né? Mas isso eu não classificaria isso como um erro, necessariamente, porque nesse momento que você o dedo vai e volta, você também está observando e refazendo o movimento, refazendo esse caminho cognitivo para evitar esse movimento. Então, o que eu chamaria de erro, que acho que é mais grave em relação ao estabelecimento das questões no cérebro, é realmente errar muita nota, errar o dedilhado, faz um jeito no dedilhado, depois faz outro dedilhado, depois faz outra nota, faz outro ritmo. Ou seja, essas coisas que a gente vai tocando de maneira equivocada, né, no sentido que não corresponde ao que a gente está lendo, isso é que vai sempre sendo gravado muito especificamente. Agora, esse tipo de movimento involuntário é só uma questão de realmente fazer no consciência dele, e aos poucos ele vai se ajeitando, mas também demora um pouquinho, né? Às vezes no início do estudo isso vai levar mais um tempo, mas quando isso estiver também conformado, ele já vai fazer parte natural do seu movimento e ele vai sendo evitado de alguma forma. Entendi, obrigada, valeu. Nada que isso. Mais questões, pessoal? Você também, quando você estava falando essa questão das habilidades que você trabalha, né, aí reforça também a importância da escolha, né, do repertório, porque também tudo tem que ser cuidadosamente, igual a própria peça que você trabalhou com a gente, né, já são coisas assim, bem intencionais, né, aquela questão também que você apresentou do desafio versus habilidade também, né. Isso é uma coisa que, para a gente, como professor, a gente precisa sempre pensar muito, né? Se a gente dá uma peça muito difícil, um nível de habilidade muito alto, o aluno provavelmente vai ficar desmotivado, desanimado, vai achar que não consegue, que não dá conta, que eu não nasci para isso, que eu não consigo. Aí vem uma enxurrada de coisas que só vai prejudicar o movimento e a aprendizagem, né? E o contrário também, se for um nível de habilidade muito baixo, mesmo que o aluno consiga e seja capaz de tirar muitas outras informações daquilo, ele se sente desmotivado. Isso é uma coisa extremamente importante, interessante, né? Eu trabalho nas minhas turmas, sempre tem pianistas mesmo, e eu sempre dou a oportunidade deles fazerem uma prova e saírem, assim, não precisa assistir todas as aulas, porque o nível é um pouquinho mais tranquilo, né? Então, se eles se sentirem desmotivados em algum momento, eles podem fazer a prova e não precisam necessariamente assistir todas as aulas. Mas o interessante é que normalmente eles ficam justamente para entender como é que eu estou fazendo durante as aulas, ou seja, como que funciona a didática, né, ou como eu estou trabalhando, como está o nível de repertório. E isso, nesse semestre especificamente, resultou num projeto muito interessante, que os pianistas estão compondo as peças para os colegas tocarem. Então, aqueles que têm mais desenvoltura, a gente fez um grupo à parte para entender quais são esses requisitos, observar a turma, observar qual é o nível da turma e fazer as peças de repertório mais ou menos que trabalhem dessa forma, com nível de desafio um pouquinho mais alto, sem ser nem muito para cima, nem muito para baixo. Então, a gente foi fazendo assim, né? É bem interessante essa questão com os pianistas. Que acaba trabalhando a formação pedagógica mesmo, né? Quer dizer, ele tecnicamente ele é avançado no seu instrumento, mas até é interessante, por ser um curso de licenciatura, ele já está desenvolvendo outras habilidades, né? Habilidades. Eu não sei como é aí, mas na UFES a gente sempre tem uma disciplina que chama Prática de Ensino de Teclado, que é junto com o teclado, é teclado e prática de ensino de teclado,
E aí é nesse momento que eu trabalho, funciona no final das contas juntos, né? Mas eu trabalho com esses alunos que já estão com isso tudo mais claro para poder trabalhar com os colegas. Outro ponto que eu acho extremamente importante nas aulas é sempre deixar tudo isso que eu falei, ou tudo isso que eu trabalho, eu sempre tento deixar o mais claro possível nas aulas, para que os alunos entendam por que a gente está fazendo determinada atividade, qual o objetivo, o que isso vai causar, qual é o efeito, o que eu estou querendo com isso. E eu acho esse processo extremamente importante, que o aluno tenha mais claro, às vezes não vai ser tão claro quanto é claro para a gente, né, mas sempre falar e reforçar, para que ele saiba o que ele está fazendo e por que ele está fazendo, senão muitas vezes ele não vê muito sentido, né? Exatamente. Eu acho que enquanto o pessoal pensa, quem se sentir à vontade, quiser abrir suas câmeras para a gente tirar uma fotinha, né? Para um registro desse momento. Essa foto é sempre ótima, né? Deixa aqui. Aí, quem quiser, abre a sua câmera para a gente poder... Deixa eu tirar aqui. Vamos lá, gente? Então, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. Vou tirar outra. 1, 2, 3. Aí, foram. E aí, muito legal, muito bom. Sempre é muito bom ouvir essa palestra, foi muito interessante mesmo. Parabéns, muito legal mesmo. Obrigada, Cláudia, obrigada, que bom. Espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma. Resumir assim, o máximo do que foi a tese, assim, tirar os pontos mais interessantes ou mais importantes, né, que fossem talvez fazer mais sentido para a prática mesmo, para a pedagogia, para a performance. Espero que tenha sido útil. Com certeza, muito. Mirna, a sua tese, aonde a gente encontra? Ela está já numa biblioteca digital? Tá na UFPR, eu acho que já está disponível. Se não me engano, acho que está disponível. UFPR? UFPR, Universidade Federal do Paraná. Eu acho que está disponível, sim. Se você entrar na pós-graduação em música da UFPR, lá vão ter todas as teses, e a minha eu acho que já está lá também. Legal, muito bom. Eu acho interessante, a sua tese é muito interessante, o seu trabalho também, mas ela tem um monte de detalhes que seria bom se a gente... Eu gosto muito de ler esse tipo de trabalho, e eu acho que pode ser que se a gente aprofundar, muita coisa do que você falou, a gente sente, às vezes, na prática, ou lidando com a gente mesmo, ou com os alunos que a gente vivencia ou vê acontecer, e às vezes não sabe dar nome do que está acontecendo, né? Ou então acha que é só, não, deve ser só impressão minha, mas você já tem isso organizado, tem nomes para cada evento, para cada etapa do aprendizado em si, né? Então, isso é interessante porque deixa mais claro o processo, né? A gente sabe o que está acontecendo e qual a melhor estratégia para resolver aquilo, isso ajuda. Embora a maioria das estratégias estejam aí há milênios, né? E todo mundo sempre fez isso, tem um pianista, não vou me lembrar o nome, que já, assim, na década de 60, 70, de 1970, 60, já falava muito dessa questão da visualização, de formar a imagem mental, mas ele falava com outros nomes, né, mas exatamente isso, ou seja, não é novidade, está tudo aí, mas é muito interessante a gente saber o que é e ter tudo pronto, assim, quais são as estratégias mais eficazes para cada um dos problemas, né. Eu me lembro, há muito tempo atrás, houve um desses encontros que tinha em Curitiba de verão, que era um encontro para professores de piano, e estava chegando no Brasil a Olga Kyun. E ela até estava com a perna quebrada e tal, e ela ficou o tempo todo com a gente lá, e ela contou que por várias vezes, ela às vezes estava na Rússia, e chamavam ela para tocar o pianista faltou, preciso de alguém que faça parte de orquestra dele. E ela disse que estudou o concerto na viagem de avião. Então,
ela foi lendo a partitura. Na época, isso ficou assim, uma coisa muito curiosa para mim, porque eu fiquei imaginando como é possível, né? Ela devia fazer isso com muita frequência e já tinha habilidade, mas isso, de certa forma, antecipou e ajudou muito, porque ela disse que quando chegou lá, só fez 2 ensaios e tocou com a orquestra. Eu falei, nossa. Isso, é exatamente esse processo, ou seja, ela pegou a partitura, leu, entendeu tudo que estava ali, imaginou o movimento, decorou nota, solfejou, ou seja, ela sabia tudo que estava ali, depois a partitura vira só uma referência, e ela já tem os movimentos, é uma pianista, já está com isso tudo muito bem resolvido, então ela tem uma correspondência muito rápida. Aí não acontece, que eu estava falando lá com o Fabiano, não acontece aquele gargalo da mesma forma, né? Porque a identificação do estímulo e a elaboração da resposta é muito rápida. E isso vem realmente com treino. Falta, eu acho que a gente, na nossa formação pianística, claro que tem muita gente que faz isso, mas assim, eu acho que de um modo geral, falta muito esse processo da análise, do entendimento, de fazer tudo isso antes, justamente para isso, para ter essa resposta bem rápida no momento de estresse como esse, que você tem que tocar lá e você tem que se virar com aquilo. Né? Deixa eu te perguntar uma curiosidade. Você acha importante, vamos supor, um professor, né, de piano, que ele não está estudando um instrumento, mas ele tem que tocar com o aluno, ele às vezes tem que sentar e fazer mostrar alguma coisa para o aluno. Você acha interessante que ele mantenha em dia algumas habilidades mínimas no instrumento? E como fazer isso? Seria legal cada um organizar o seu? Isso é importante ou não? Eu acho extremamente importante, mas tem vários níveis e várias situações na vida, né? Que às vezes não permite a gente estar com a mão no teclado o tempo inteiro, ou tocando o tempo inteiro. Isso aí, às vezes, não tem jeito. Por exemplo, 4 anos de doutorado, acho que eu botei a mão no piano umas 3 vezes. Então, às vezes não dá mesmo. Às vezes não tem jeito. E o mais interessante é que está tudo lá guardado. Né? Quando a gente vai voltar no repertório, às vezes demora um pouquinho, às vezes dá uma travadinha, demora a refazer aquele caminho, mas está tudo lá, as habilidades estão lá. Agora, enquanto professor, se a gente não tem, talvez, o tempo de fazer tudo isso, e se a gente conseguir, pelo menos mentalmente, for guardando essas coisas, assim, pelo menos de alguma forma, mesmo que não tenha relação prática com o instrumento, pelo menos mentalmente, visualmente, algum tipo de prática mental, escutar, imaginar o movimento, tudo isso já ajuda. Parece que não, mas ele vai estabelecer os mesmos neurônios, exatamente as mesmas conexões da prática física mesmo. Então, nessa época do doutorado, por exemplo, que eu não conseguia tocar, e os últimos 2 anos eu nem tinha piano perto de mim, eu estava sempre que possível, lógico, com a partitura na mão, às vezes ouvindo uma gravação, tentando imaginar o movimento, né? Tudo isso ajuda a manter um pouquinho, a manter a forma, né, entre aspas. Mas e a parte física, não precisa exercitar também? Precisar precisa, mas a prática mental, ela já é, vamos dizer que 80% da prática física. Essa que é a questão. Então, se a gente consegue imaginar o movimento, se você já aprendeu, já tem uma retenção, ele está ali em algum lugar. O que vai ser mais devagar é o caminho até você recuperar essa informação na memória de longo prazo. Então, se você não treina realmente no piano, isso vai ficando adormecido. Mas se você, pelo menos, imageticamente consegue recuperar esses movimentos, você faz como que fosse 60% da sua ginástica, da sua academia. Funciona da mesma forma, ele ativa os mesmos neurônios. Mas isso você tem que aprender a fazer, né? A gente não tem essa habilidade, a gente não sabe nem por onde começar, né? Mas é mais simples do que a gente imagina. Às vezes, sentar com uma partitura na mão e ouvir uma gravação, tentando acompanhar e imaginar os movimentos, já é um tipo de prática mental. Ou pegar uma partitura e solfejar, também imaginando o movimento, também já é um tipo de prática mental. Então, às vezes a gente faz isso até de forma inconsciente, né? Às vezes a gente está ouvindo uma gravação e imagina, nossa, eu acho que ele fez isso com esse tipo de movimento, ou ele fez mais assim, ou fez mais assado. Isso está desenvolvendo uma imagética motora, né? Que às vezes a gente imagina que está. Então, às vezes é mais fácil do que parece. Mas sistematizar tudo isso ajuda pra caramba, assim, ter isso tudo muito claro ajuda bastante. O método Suzuki trabalha um pouco com isso, não sei se vocês conhecem o método Suzuki, né?
e trabalhar um pouquinho com essa questão da imagética, quando eu não conheço muito profundamente o Suzuki, não, tá? Mas, assim, pelo que eu conheço, o fato de ouvir, está desenvolvendo uma referência auditiva, né, de imaginar o movimento, tudo isso trabalha de alguma forma essa questão da imagética, para depois ir para o instrumento mesmo, né? Nunca é o processo direto no instrumento, eu acho. Não sou especialista em Suzuki, sei muito de pouco, mas me parece alguma coisa nesse sentido. Tá, legal. Muito bom. Como chama a sua tese? Qual é o título dela? Processos e estratégias na aquisição de habilidades motoras em classes coletivas de piano funcional na universidade. É enorme. Meu Deus! Será que se eu colocar a Mirna Azevedo, eu chego lá? Coloca a Mirna Azevedo que você vai chegar lá. Normalmente elas estão guardadas por ano, né? Você procura lá 2020, que é 2020, aí vai ter a relação das teses. Mas se quiser também me mandar um e-mail, Lucília, eu posso te enviar a tese. Eu não consegui anotar o seu e-mail. Você poderia repetir, por favor? É meu nome, Mirna.Azevedo Costa, vou deixar anotado aqui também. Mirna.Azevedo Costa. Tudo junto, né? Tudo junto, @gmail.com. Ô, Mirna, o Fabiano, ele achou um artigo que você publicou lá no Orfeu, que acho que é um recortezinho, né? Isso. Ele até colocou aqui no chat, gente, o nome aqui do artigo. Aprendizagem e transferência de habilidades motoras no ensino de piano funcional em grupo. Sim, é um recorte da pesquisa, é um trecho disso que está aqui, um pouquinho específico para a questão da leitura à primeira vista. Mas é mais ou menos isso. E eu estava olhando lá no site, deixa eu até mostrar aqui para vocês, mas ainda não está. Espera aí. Vanessa achou a tese, olha que maravilha. Você é Foi 2020? 2020. Ainda não está. Que é aqui, né? Programa de pós-graduação, música, eu vim aqui, ó, produção, trabalhos de conclusão. Deve ser que eles ainda vão colocar. Que ano que a gente está mesmo? Está em 2021. 2021. Pode ser que esteja em 2021. Tá aqui, ó. Mirna Azevedo, aqui, ó. Processos e estratégias na aquisição de habilidades motoras em classes coletivas de piano funcional na universidade aqui. Já está disponível. Legal. Eu coloquei o link. E aí vai no link. A Vanessa já colocou o link da tese aqui, ó, se vocês quiserem. Tá, a Vanessa já foi mais rápida, né? Rápida. Já foi? Já foi o link aí. Já baixou e já... Já está no chat? Já está aqui no chat, pode clicar no link e vai direto para lá. Você vê o que é a geração, né? Eu fui no site e tal, Já resolveu tudo. Menina. Espetáculo. Aí é só clicar aí que você... Mas assim, Mirna, agradecer novamente a sua generosidade de compartilhar aqui com a gente, né? Essa pesquisa muito interessante, essa questão da aprendizagem motora, né? Que a gente não esquece, né? Que, na verdade, a gente é como se fosse atleta também, né? A gente tem que ter todo cuidado, né? E muito bacana, assim, muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente agradece também a todo mundo aqui de passar um pedacinho da noite aqui, ouvindo, né, aprendendo, né, um pouquinho mais, né, isso com certeza vai auxiliar nas nossas práticas e nas nossas práticas pedagógicas também, as estratégias aí que você compartilhou com a gente. Quem está inscrito no clube, muito bem-vindo. Na semana que vem a gente tem uma live, né, com um pianista daqui de Salvador, o Saulo Gama, que vai estar apresentando um projeto que ele tem na Escola de Música da UFBA, que é um projeto de extensão que se chama Piano para Todos, e que ele ensina os alunos através de composições, né? Ele faz essas composições por níveis, e aí ele vai estar tocando essas composições e está
falando um pouquinho mais com a gente. E no mês que vem a gente vai ter outra videoconferência, e aí a gente vai estar socializando e divulgando para vocês. Então, Mirna, assim, muito, muito, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite, Simone, fico super feliz de ter inaugurado aqui, eu não sabia que eu estava inaugurando. Que alegria. Começamos com o pé direito, né? Que bom, que alegria. Que bom, fico feliz mesmo. Muito obrigada, Simone. Obrigada a todo mundo pela atenção, obrigada pelo tempo. Eu espero que tenha ajudado alguma coisa, espero que tenha contribuído. E qualquer dúvida que vocês quiserem, então aí, é só falar.